Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Arena à Tarde do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca conteúdos dos canais do Grupo à Tarde e também a interação que se dá do público desses canais. E hoje aqui, viu Priscila, eu vou destacar um editorial do Jornal à Tarde que fala sobre uma coisa muito interessante, que é sobre a questão da gordofobia. Né, e os efeitos nefastos que isso tem tido, né, em relação, em várias perspectivas, né. Então, o editorial diz o seguinte: a balança é um grande adversário do convívio no Brasil, pois prevalece uma falsa proposição de as pessoas serem obrigadas a buscar o peso socialmente aceitável, criando-se com essa perspectiva canhestra o preconceito de quilo. A chamada gordofobia é a rejeição ao segmento mais afeiçoado ao paladar ou impactado por alguma enfermidade incurável a ponto de adquirir gordura excessiva. Quando a educação paraética não dá conta de combinar boas soluções para essas diferenças entre grupos sociais, é a vez de os juristas pensarem uma legislação visando vigiar e punir os gordofóbicos. Né? Então, assim, a gente já tem uma larga caminhada mostrando os problemas, principalmente em relação aos distúrbios alimentares, relacionadas a essa ideia do corpo perfeito, né? E tem uma questão também de preconceito. Eu já vi, por exemplo, várias pessoas que estão dentro do peso, que é considerado o peso ideal, e que tem colesterol, né, tem diabetes, tem outras doenças. E aí pessoas que são consideradas acima desse peso e que não têm esse tipo de distúrbio, né? Porque se associou uma ideia de magreza à saúde. A saúde. É uma coisa muito importante, é sempre frisar, é justamente isso. O tamanho do seu corpo não significa saúde de forma alguma. Né? Uma pessoa super magra pode ter um colesterol altíssimo, hipertensão, e uma pessoa com mais peso pode ser 15 vezes mais saudável que você. É uma coisa que é difícil entrar nas pessoas, justamente é uma coisa que foi socialmente criada, é um estigma que a sociedade carrega há anos, dessa ideia do que é o corpo perfeito. Isso atinge em diversas formas, né? A reação das pessoas a isso e causa muitos problemas, né? Tem muitas histórias do mínimo ao máximo, assim, de situações em que a pessoa se sente constrangida antes mesmo de algo acontecer, porque sabe que aquela outra pessoa vai ter aquele olhar sobre ela. Um exemplo que eu tenho é na época da faculdade, tinha uma amiga minha que ela era mais pesada. E o que acontecia? Ela não pegava ônibus no ponto de ônibus porque ela sabia que as pessoas iam ficar olhando para ela porque ela entrava pelo meio do ônibus. Então ela tinha que andar até outro ponto, porque era mais vazio e perigoso, né? Porque ainda tem isso. Era perigoso para poder as pessoas não verem ela entrando pelo meio do ônibus. Tem coisas terríveis, gente. Por exemplo, quando o SUS liberou o acesso à cirurgia bariátrica, que é um tipo de técnica para questões muito específicas, por exemplo, para quem tem obesidade mórbida, e é isso, as pessoas não ganham peso porque elas comem muito. Tem vários fatores associados a isso. E no caso da cirurgia tem um limite de peso. Então há o caso de pessoas que fazem dieta de engorda, entre aspas. Gente que não está na categoria e vai lá e começa a comer para chegar no peso que é indicado para fazer uma cirurgia, que é, na verdade, uma mutilação e que não resolve, gente, porque você não come apenas com a boca. Você come com os olhos, com o olfato, né? E, claro, não é só o paladar, né? Tem a coisa do olfato, por exemplo, né? Eu lembro dos gastroenterologistas, eles dizerem assim, o grande problema, por exemplo, de doenças como a obesidade é a indústria da confeitaria, porque você não precisa daquela fatia de torta de chocolate. Mas se você está andando no shopping e você vê a fatia do bolo de chocolate, imediatamente todas as suas memórias vêm e aí você senta e vai consumir uma quantidade de açúcar que talvez você nem precisasse durante a semana. Não é nutricional. Né? Então a relação com a comida, ela não é desse jeito, de precisar e comer. Né? Toda uma relação construída culturalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Esses tipos de comentário. Nossa, como você tá. Nossa! Né? Como você ganhou peso. Ó, cuidado, tem que fechar a boca. Né, a gente tem muito cuidado com isso, porque as pessoas têm gatilhos diferentes em relação a isso. E uma coisa interessante também de apontar é que, assim, o inverso também acontece, né? Essa coisa de você tá magra demais, você tá isso e aquilo,
você falar sobre a aparência do corpo de uma pessoa, você está passando completamente do limite. Pois é. De várias formas. Pois é. Se for uma pessoa próxima, que você tem amizade, uma abertura, talvez e olhe lá. Às vezes nem isso. E então é muito cuidar. Você não sabe por que a pessoa está passando, e como você mesmo falou, o peso da pessoa, seja ela magra demais, gorda demais ou o que seja esse demais, tem muito a ver também com o psicológico da pessoa, com o que a pessoa está passando. E como você falou, a gente come a comida com os olhos e é aquela coisa. Se você está com vontade, coma com moderação. Nada de mais é bom, assim como nada de menos é muito bom. E talvez a ideia de corpo que você tenha, de corpo belo e de corpo perfeito, não é a ideia que eu tenho, que outras pessoas têm. E talvez para mim um comentário desse não tenha efeito nenhum. Para outra pessoa é jogá-la, né, digamos assim, no inferno emocional. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Muitas doenças têm esse gatilho emocional. Né? Então as pessoas vão ter anorexia, as pessoas vão ter bulimia por conta desse tipo de comentário fora do lugar. Nem em relação à magreza, nem em relação a pessoa está acima do peso. Então, é o melhor a gente tentar evitar fazer esse tipo de comentário. Tanta coisa mais legal para conversar, gente. Pois é, gente. Como, por exemplo, uma notícia que saiu no Instagram agora, está nas últimas semanas, né? Todo esse rebuliço da greve dos atores americanos, de Hollywood e de roteirista, saiu a notícia de uma atriz, né? Ela é figurante, Alexandria Rubalcaba, que ela denunciou o seguinte: na gravação de WandaVision, eles foram filmados, aqui ela escreve assim, eles foram filmados, o corpo e o rosto deles foram filmados durante a gravação da série, e aquelas imagens foram guardadas para serem usadas em outras produções da Disney, só que eles não foram avisados disso naquele momento. E aí, qual o problema disso? É que assim, o salário de figurante não é essas Coca-Cola toda. Né? Não, Tem gente que nem recebe, inclusive. Nem recebe. É aquela coisa assim, que tá te vendo passar na rua, te chama, venha ser figurante, a pessoa é fã, vai, às vezes não recebe nada. Mas tem realmente atores que são contratados para serem figurantes. E o que eles estão fazendo agora é o seguinte, foi uma proposta largada pelos vários estúdios, né, e tal, de gravar essas pessoas, comprar essa imagem para sempre. Ou seja, usar essa imagem em outras produções, em outros filmes, séries, sem eles ganharem nada mais por isso, e nunca mais contratar. Chegaria em dado momento que não precisaria mais contratar as pessoas. É que nem, por exemplo, um exemplo que a gente pode usar são aqueles risos de fundo de sitcom que às vezes tem, que se você perceber, as novas nem tanto, mas as mais antigas, o riso é o mesmo. Isso. Tem uns gritos assim de uma risada mais alta que você ouve, que você percebe que é a mesma risada. Como, por exemplo, as cenas de batalha. Você não tem mais figurantes, né? Você grava em chroma key, né? E depois você coloca lá as imagens. Então, imagine isso chegando a imagem a imagens, né? De que você, por exemplo, agora você usar apenas o corpo da pessoa por conta das novas técnicas, né, de inteligência artificial e tal, né, que não é uma coisa nova, viu, gente? Sim, não é uma coisa nova. Isso já está sendo feito há muito tempo. E aí, de repente, é por isso que como é que eu posso dizer? Os roteiristas começaram a greve, né? Porque eles ganham muito pouco. E os atores e atrizes também estão entrando por conta dessa questão do uso dos dados, da voz, da imagem. Os contratos cada vez mais vêm com esse tipo de exigência. Então, todo mundo aí está irmanado, né? E causando problemas já para a indústria, atrasando lançamentos e outras coisas. E ela citou aqui ainda, na postagem da tarde, o seguinte: ela não recebeu nenhum adicional, além do pagamento diário mínimo dos figurantes, que é de $187 por dia, né? Entre os comentários, a gente tem o do Guimarães, da Márcia Guimarães, que ela falou Black Mirror na veia. Sim, até porque é bem isso. Tem um episódio de Black Mirror que faz a sexta temporada de Black Mirror começa com um episódio chamado Joan Péssima, que é exatamente sobre essa questão do uso de imagem, voz e da vida pessoal. A partir de uma assinatura que dá à plataforma de streaming todos os poderes, né? Não dei spoiler não, viu, gente? Porque isso é a sinopse. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.